Bom, esse ano é um ano diferenciado, um ano que começa uma antiga batalha, mas com novas regras. Por isso faço questão de conversar com o Zé Renato. Bom, dispensa apresentações, mas a gente vai falar um pouquinho dentro do seu percurso de vida, trabalhando com política há tantos anos, é bacharel em Direito, tem uma grande formação em consultoria política e agora está sendo realmente o guru de muitos dos candidatos do Alto Tietê e de todo o Brasil, até porque começou uma nova fase nesse momento, fazendo também as palestras online, que a gente sabe que é uma novidade no mercado, mas que está trazendo a diferença, porque está esclarecendo muito a vida política deste ano. Zé Renato, obrigado por nos receber aqui no seu escritório, para falar um pouquinho das diferenças que esse ano trazem uma velha, como diz, uma velha batalha com novas regras esse ano, né, Zé? Pois é, boa noite, Érica, boa noite aos seus telespectadores. E você falou certo, é uma velha batalha com situações diferentes novas. Eu até diria, nós estamos vivendo um momento de transição na política, e esse momento de transição é assim: a política velha ainda não morreu e a nova ainda não nasceu, mas está acontecendo, e a evolução da legislação é muito grande, e muitas mudanças aconteceram para esta eleição agora. Então, por isso, assim como o seu programa é de bem com a vida, os candidatos que quiserem ficar bem com a sua eleição terão que estar atentos a essas novas alterações. Zé Renato, quais são as principais alterações que hoje podem ser, vamos dizer assim, a caixinha de surpresa do candidato que está bem, que está concorrendo, mas que pode ganhar e não levar? Então, nós temos algumas situações que já estão acontecendo, foi a redução para 45 dias, a instituição pela Justiça Eleitoral da pré-campanha, mas tem algumas situações que todo pré-candidato e todo candidato tem que estar atento. Algumas mudanças, por exemplo, principalmente na questão da fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. Hoje tem site, tem todo o aparato, todo o software que eles colocam à disposição de qualquer cidadão para fazer uma denúncia imediata de irregularidades. E uma irregularidade que é muito complicada para o candidato é a questão de usar bens públicos ou funcionários públicos em sua campanha. Por que eu falo isso? Porque tem coisas, propaganda irregular, por exemplo, da multa pecuniária, vai de 5 mil até 106 mil, mas é multa. Agora, tem coisas na campanha que dá cassação de mandato, abuso de poder econômico, abuso de poder político, e isso dá cassação de mandato, então tem que tomar cuidado. Usar funcionário público. O funcionário público pode ajudar na campanha? Pode, fora do horário de expediente. Então, o político tem aqueles cargos comissionados. Estes, ele tem que tomar cautela, porque cargo comissionado, em tese, é dedicação integral, trabalha 24 horas por dia. Alguns, quase a maioria, recebe até no olerite uma gratificação em função disso. Funcionário comissionado, então, se estiver nessas condições, não pode ajudar na campanha, que dá cassação do mandato, porque está usando funcionário, que é público, para a campanha. Funcionário concursado, que tem o horário de trabalho, bate cartão, bate o ponto seu, fora do horário de expediente, pode ajudar normalmente na campanha. Então, a sugestão é quem tem funcionário comissionado, principalmente no mês de setembro, que é o mês mais forte da campanha, dê férias para ele. Essa é uma coisa importante. Do lado da prestação de contas também, a Justiça Eleitoral tem arrochado nas últimas eleições. Na eleição de 2012, temos vários casos que um simples erro na questão da prestação de contas, prefeitos ficaram fora de mandato, vereadores fora de mandato, e outras grandes cases que pessoas ilustres que já estão pagando caro por pequenos erros em prestação de contas. Os últimos deles foram o governador do Mato Grosso, devolvendo 1 milhão, e agora o Michel Temer, inelegível por 8 anos, porque teve lá 16 mil reais na sua conta, que é uma conta enorme, 16 é uma quantia pequena, e ele, na proporcionalidade, e ele já está inelegível por 8 anos por conta disso. Então, mostra que a Justiça Eleitoral vem olhando a questão da prestação de contas com muito mais rigor. E para essa eleição, tem uma novidade importantíssima que o candidato tem que ficar atento. Qual é? Toda a doação financeira que cair na conta dele, ele agora tem que comunicar à Justiça Eleitoral em até 72 horas.
Sabe Como é que era antes, Zé Renato? Só para a gente fazer um comparativo. Então, até a eleição passada, eleição em 90 dias, tinha as 2 prestações de contas parciais, né? A campanha começava em julho, em agosto tinha uma, setembro tinha outra, e depois a prestação de conta final. Nessa eleição, reduzindo para 45 dias, é uma prestação de conta parcial, de 9 a 13 de setembro, e a final. Mas a novidade maior foi essa prestação de contas da doação financeira, que não tem, é durante toda a campanha. Caiu a doação financeira na conta do candidato, ele já tem que comunicar à Justiça Eleitoral em até 72 horas. Se não fizer isto, ele já tem a conta desaprovada, não pode usar o dinheiro que está depositado, tem que devolver para a União e ainda corre o risco de ter o seu diploma se eleito cassado por conta desse, se usar esse dinheiro, fica doação vedada. Então, quer dizer, esta é uma atenção que todo candidato tem que ter, a novidade desta eleição, e que vai ter que toda a cautela necessária, porque ele corre o risco de uma doação colocada na conta dele, não importando o valor, ponha em risco o próprio mandato dele eleito. Ou seja, vai haver, nesse ano em específico, uma necessidade de na verdade, assim, uma preocupação contínua, né, desde o início da campanha, em que alguém que não esteja preocupado em puxar voto na campanha, porque tem a turma do voto, tem a turma que cuida, né, de cada área ligada ao candidato, do marketing do candidato, sim, mas este ano a área contábil do candidato vai ser a menina dos olhos. Então, cada eleição que passa, a questão jurídica e a questão contábil são importantíssimas para que o candidato não entre na lista dos que ganham, mas não levam. Porque essa lista tem aumentado ao longo dos anos. Então, cada eleição que passa é mais importante ter uma boa assessoria jurídica e uma boa assessoria contábil. Isso é necessário, porque senão ele pode entrar nessa lista ruim de quem ganha, mas não leva. Muito. Imagina um candidato passar tudo que ele passa numa campanha, ganha a eleição e perde nessa questão de prestação de contas ou na questão jurídica. Então, o candidato tem que estar atento a isso, tem que acompanhar a legislação, tem muitas cartilhas explicativas da própria Justiça Eleitoral, então, o candidato, se não tem tempo, o candidato seria importante ele conhecer também, mas, no mínimo, ele tem que pedir para alguém da equipe conhecer a lei a fundo e tirar as dúvidas. Tem muitas dúvidas e tem muitas pessoas aí dispostas a esclarecer as dúvidas para eles. Agora, Zé Renato, hoje no cotidiano a gente percebe que as pessoas mudaram a forma. Existem regras permitidas, né? Porque inclusive são experiências, que é a questão da internet, mas existem algumas outras regras para a divulgação do candidato que realmente mudaram esse ano e limitaram bastante a nossa visualização na rua. Porque antigamente a campanha era muito mais visível, hoje ela é um pouco mais silenciosa. Como que, pela tua experiência, como é que você acha que isso vai mudar a vida, a percepção do eleitor? Porque no final, o produto final para chegar no eleitor estava diferente a embalagem esse ano, né? Então, o candidato usa, qual é o objetivo da propaganda eleitoral? É tornar o candidato conhecido e o candidato pedir voto, né? Então, a propaganda eleitoral para esta eleição agora mudou muito também. Por exemplo, placas, faixas, pinturas de muros, boneco, cavalete, nada disso vai ser permitido. Até a eleição passada era. Então, dava uma visibilidade maior para o candidato e para as campanhas. Hoje mudou. Hoje só pode ser propaganda em impresso, em adesivo e carro de som. A propaganda impressa em adesivo tem que ter, no máximo, meio metro quadrado. É uma primeira limitação. Outra limitação, adesivo, no máximo, 50 por 40. Então, essa campanha vai ser uma campanha de santinho, cartãozinho de visita, panfleto, e impresso ou em adesivo, e mais o carro de som. Então, nós não vamos ter cavalete, não vamos ter placa, não vamos ter faixa, não vai ter muro pintado, nada disso. Então, a propaganda do candidato, ele vai ter que ser mais pessoal, mais com a equipe na rua, distribuindo seu santinho, distribuindo seu adesivo e o carro de som circulando com as restrições que tem. Ou seja, esse ano é bastante sola de sapato mesmo. Porque, inclusive, para a gente que está acostumado com a cidade toda enfeitada, todo aquele cenário diferente,
este ano vai ser um ano que nós vamos sentir realmente na pele uma nova roupagem da política na nossa cidade. Na cidade do Alto Tietê, nós vamos ter muitos candidatos, né? São muitos candidatos a prefeito e, consequentemente, isso também multiplica, pulveriza muito os candidatos a vereador. Como é que você está vendo, Zé Renato, você que tem uma grande experiência há décadas, não vamos falar assim porque o Zé é novo ainda, mas aqui desde menino acompanha muito a política na nossa região. Como é que você imagina que vai ser o cenário deste ano no Alto Tietê? Então, hoje, vão ser valorizados os cabos eleitorais, né, a equipe de rua e também as reuniões domiciliares e até mesmo os comícios. Como é que vai funcionar a propaganda hoje? Tem propaganda que acaba 3 dias antes da eleição, como se fosse, por exemplo, comício, reuniões nas casas, acabam na quinta-feira. Horário gratuito, onde tem, acaba na quinta-feira. Sexta-feira acaba a propaganda em jornal. Também tem as limitações. Cada candidato pode pôr no máximo 10 edições do mesmo jornal e ela termina na sexta-feira. No sábado, véspera da eleição, termina carro de som, carreata, caminhada, panfletagem, pode ser até às 10 da noite. Então, esta eleição agora, quer dizer, eu pressuponho que vai ser, a vedete da eleição vai ser carro de som, porque panfletagem sempre teve. Agora, cavalete era um meio de publicidade muito utilizado, faixas muito utilizadas, não pode. Então, hoje, eu acho que vai chamar muita atenção o carro de som. Mas carro de som, para quem é candidato, é para ajudar a ganhar voto, não é para perder voto. Então, quem for montar um carro de som, monta com qualidade, porque tem carro de som que passa, ao invés de ganhar voto, ele faz perder voto. Carro de som é permitido das 8 da manhã às 10 da noite, mas sugestão é que se faça uso desse equipamento das 10 da manhã, no máximo 6, 7 da noite. Porque imagina você, 8 horas da manhã, o caboclo que trabalhou à noite está começando a dormir, passa um carro de som lá. Ao invés de ganhar o voto, ele vai perder o voto. Então, também quem monta carro de som tem que ter o bom senso na questão de horário. A lei permite, sim, das 8 às 22, mas o horário ideal seria das 10 até às 19 horas, por exemplo. Então, é isso. Agora, essa eleição, ela começa a mudar a política, vai valorizando mais o contato pessoal do candidato, porque a propaganda está sendo cada vez mais reduzida. Do jeito que está indo, a gente brinca, vai ser um dia que eles vão pôr a lista dos candidatos lá próximo da cabine, e o candidato vai lá e escolher por ali, porque não vai poder fazer mais nada. A Justiça Eleitoral está restringindo cada vez mais, né? E está muito mais rigorosa. Então, agora, independente disso, todo mundo tem que estar muito preocupado com a questão das prestações de conta, com essa nova roupagem que vem, inclusive, com essa malha mais fina, que a gente fala, para que realmente as coisas possam ser entregues dentro do prazo. Então, essa é a grande preocupação. Eu acho que fica aqui, o grande conselho desta entrevista, desse bate-papo com o Zé Renato, é principalmente essa, né, Zé? Preparar uma equipe que possa te dar esse suporte jurídico e tributário para que você não possa cair nessa lista aí que ninguém quer cair, né, Zé? Pois é. O grande problema de todo candidato é esse, né? Ter a cautela necessária para acompanhar as mudanças que aconteceram na legislação, ter uma boa assessoria jurídica, porque não basta o candidato ser bom de voto e ter uma equipe boa de voto, ele tem que ter uma boa equipe também, que a gente chama de parte burocrática da campanha, a questão jurídica, a questão contábil. Então, ele tem que ter essa cautela toda, porque com certeza essa eleição vai acontecer, dessa lista de ganhou, mas não levou, ter um acréscimo significativo. Vai aumentar umas páginas. Com certeza. Agora, só para encerrar, pessoa jurídica não pode mais fazer doação, então só pessoa física. Esse também é uma grande preocupação, que as pessoas não podem mais. Antigamente as empresas podiam, posto de gasolina, todo mundo tinha lá seus padrinhos. Este ano, o padrinho não tem mais como ajudar. Verdade, essa é uma mudança importante para essa eleição, que empresa não pode mais fazer doação. Tem CNPJ, não pode fazer doação, exceto o candidato e o partido que tem CNPJ e pode fazer doação. Só esses 2 CNPJ que podem fazer doação, o partido e o candidato. O candidato para outro candidato e o partido para os candidatos. Qualquer outro caso, quem tem CNPJ não pode doar. E pessoa física também é importante lembrar que, por exemplo, até a eleição passada não era novidade. Empresas que têm permissão ou concessão pública já não podiam doar.
Mas aí os sócios da empresa podiam doar como pessoas físicas. Esse ano também ficou restringido isso aí. Os sócios de empresas permissionárias ou concessionárias de serviço público, mesmo como pessoa física, também não pode doar. Então, em tese, quem pode doar nessa eleição são as pessoas físicas, exceto esses que têm comércio, a sua atividade comercial ou profissional seja ligado à permissão ou concessão de órgão público. Esse ano também, Zé? Tem os limites. Os limites sempre tiveram as suas limitações, né? Os limites eram concedidos, a Justiça Eleitoral concedida, passava para o partido, e o partido determinava um limite que o candidato podia gastar na sua campanha. Esse ano é o primeiro ano que a Justiça está pondo o limite. Como é que eles fizeram isso? Eles pegaram as campanhas nas diversas cidades do Brasil, qual foi a campanha mais cara para prefeito, qual foi a campanha mais cara para vereador, e jogaram como limite 70% disso. Então, hoje, o site do TSE traz lá os limites de todas as cidades do Brasil, então a Justiça hoje está pondo um limite de gasto para a campanha de prefeito e de vereador de todas as cidades. Então, hoje, a própria Justiça tem esse limite. Tá, gente, acho que a gente conseguiu explicar um pouquinho, esclarecer, ou pelo menos aguçar você que é importante ter conhecimento, é importante você ter uma equipe técnica para te acompanhar nesse momento tão importante, que é onde você vai aí colocar o seu nome à disposição, ou até mesmo para conhecer seu candidato, também conhecer se ele tem essa preocupação. Eu acho que até como eleitor também é importante nós passarmos isso. Mas eu sei que tem uma novidade que o Zé Renato está lançando, que são as palestras. Quero te parabenizar, porque nós tivemos a oportunidade de ouvir muita gente falar, não se tocou no outro assunto naquela semana, onde nós tivemos aí a grata surpresa de ver lá no Face a chamada do Facebook dizendo das palestras. Vão acontecer outras, porque muita gente já estava perguntando, vamos ter aí uma segunda dose? Então, nós fizemos uma primeira experiência em face de diversas perguntas, dúvidas de pessoas de todos os estados, que faz parte de um grupo que nós temos. A gente resolveu fazer essa palestra de propaganda eleitoral, que pode, que não pode, transmitida pela internet. Foi muito positivo e o pessoal está pedindo mais coisas nesse sentido. Então, nós estamos preparando agora, provavelmente para o dia 28, um tira-dúvidas eleitoral via internet. Então, eu e a professora Rita Gonçalves, que é uma expert em prestação de contas, talvez vamos disponibilizar esse tira-dúvidas gratuito, não paga nada, e vamos estar informando a você disso aí para que você possa passar também para os seus telespectadores e pessoas do seu convívio essa disposição nossa. Mas também eu quero aqui deixar, Érica, para você e para todos que estão nos assistindo nesse momento, quero deixar o nosso e-mail para que, se tiver alguma dúvida, a gente se coloca à disposição para esclarecer. É claro que eu não vou ter condição durante a campanha de responder a todos, mas a corrida vai ser maior. Mas quero deixar aqui o meu e-mail pessoal, zerenato22@hotmail.com. Qualquer dúvida que tenham sobre campanha eleitoral, se achar que a gente pode ser útil, estou à sua disposição e de todos os seus telespectadores, tá bom? Eu te agradeço, Zé Renato. Nas redes sociais também, você tem lá o Facebook, tem outras redes sociais, que sempre são ferramentas que o Zé Renato utiliza para chegar mais perto da gente. A gente quer te agradecer, viu? É isso aí, tá? E que todos saiam dessa eleição vencedores. Porque ser vencedor é diferente de ser eleito. Nem sempre os votos necessários para ser eleito o candidato atinge. Mas ser vencedor é ele fazer um bom planejamento de campanha, um bom trabalho, e a meta que ele traçou, chegar ao final da campanha e ele dizer: eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para fazer. Se não pude ser eleito dessa vez, na outra eu vou ser. E aí ele sai vencedor. Tá, ok? Que todos sejam vencedores. Obrigada, Zé Renato, e com toda essa disposição, quero que você que está em casa também fique ligadinho na gente, sabendo mais novidades, a gente, é claro, passa para você, porque é muito importante conhecermos não só o cotidiano da vida dos nossos candidatos, que é o produto final, mas, principalmente, os bastidores de tudo isso, que nos leva a ter os nossos escolhidos, os nossos eleitos lá na Câmara Municipal ou até mesmo no Executivo, que este ano é uma eleição muito diferente, com muita novidade, mas, como disse, é uma batalha antiga, a gente sabe que tem muita sola de sapato e muita coisa para poder correr atrás. Parabéns aos candidatos, né? E boa sorte a todos vocês.